Graça e paz a todos. Estamos aqui no Seminário Teológico Batista do Sul, no Rio de Janeiro, na Tijuca. E nós vamos entrevistar agora o missionário, amigo, companheiro de trabalho, Ricardo. E ele vai contar um pouco da sua vida, vai contar do chamado, aquilo que Deus tem feito na vida dele, como foi que chegou nos trabalhos lá na África, casamento, enfim, o que ele quiser falar. Que Deus abençoe. Desde já vou falar como todo mundo fala, né? Dá um clique aí, aperta o sininho, não sei para que serve, mas aperta aí que para alguma coisa e que Deus te abençoe. Nós vamos agora falar com o missionário Ricardo, ele vai falar um pouco mais. Deus te abençoe. Graça e paz, Ricardo, tudo bom? Como tem passado? Como está a família? Graça e paz, graças a Deus estou bem, a família também. E estamos continuando o trabalho da obra missionária, sempre atuando no continente africano, né? Louvamos a Deus por esse tempo que Deus nos permite de trabalhar no continente, na plantação de igreja e na coordenação do PEP também, em vários países ali no continente, o que tem permitido da gente estar possibilitando a igreja local a ser relevante na sua comunidade, porque em muitos países a plantação de igreja é um desafio muito grande pelo contexto religioso existente e também porque a igreja ainda é muito pequena, é muito nova dentro desse contexto africano. E como plantação de igreja, utilizando o PEP como uma plataforma para esse trabalho, tem permitido que a igreja venha a ser capacitada dentro de uma visão missionária, de visitação, de discipulado, mas também de alcance dessa criança dentro de uma visão integral, onde a criança ela recebe uma educação de qualidade. Porque nós queremos sim cidadãos salvos por Jesus Cristo, mas cidadãos que possam fazer a diferença em suas comunidades. E a taxa de analfabetismo ou a falta de acesso para a educação infantil na África ainda é muito alta, né? Existe aí uma falta de incentivo ou de recursos por parte dos governos para dar acesso a toda essa população. Aí a igreja entra aí como um luzeiro, como uma voz profética para fazer a diferença, mostrando aí que o reino de Deus tem chegado para abençoar as crianças, seus familiares e a comunidade. E quando a gente trabalha com o PEP, é um desafio muito grande, porque a gente precisa ali da formação para os missionários educadores, que são membros das igrejas locais, e também não somente na área pedagógica, mas na área de discipulado mesmo, de como alcançar essa criança na parte espiritual, no acompanhamento emocional dela. E Deus assim tem feito algo maravilhoso de crescimento de unidades de PEP, de número de crianças que têm sido beneficiadas pelo PEP e também o número de pessoas que têm se tornado discípulo de Jesus. Isso é algo que alegra o nosso coração. Claro que existe ainda muitos desafios para a gente atender essas crianças, seja no nível de saúde, seja no nível de nutrição, que são projetos complementares que a gente trabalha dentro do PEP, mas cada dia nós vemos assim a mão de Deus agindo para que essas crianças venham ser abençoadas com todas essas ações, sejam elas na parte educacional, seja ela no POB, que é a educação preventiva, né, odontológica, onde eles têm escovação, onde eles recebem um kit com o creme dental, a escova, a toalhinha, e eles fazem isso assim todos os dias após o lanche, a refeição, porque depende muito da unidade. Tem unidades que têm um projeto de nutrição mais estabelecido,
que a criança recebe um lanche ou uma refeição mesmo, né? Porque existe algumas unidades, algumas realidades, por exemplo, que a única refeição consistente, com valores nutricionais adequados para a criança dentro daquele contexto. Queremos que todas as unidades tenham essa possibilidade de oferecer, ainda não é uma realidade, mas trabalhamos para que haja adoção, que Deus abra as portas e que sejam financiados esses projetos de nutrição em cada unidade do PEP no continente africano. Mas é algo que alegra muito o nosso coração, que mesmo diante dessa pandemia, as igrejas locais têm se levantado muito para trabalhar, para abençoar as famílias, os familiares, né? Porque a crise ela é geral, e dentro de uma área vulnerável socialmente, de pobreza, onde trabalhamos no continente, isso potencializa, né, com a pandemia. Mas cada relato, cada relatório, cada testemunho que a gente vê, a gente entende que Deus ele não está alheio o que está acontecendo no mundo. E a obra missionária é Deus que vai à frente, e nós vamos ali só testemunhando, sendo instrumento dele aí para estar abençoando essas comunidades, né? Algumas comunidades até fechada no primeiro momento, que se preocupa que os filhos vão se converter a outra religião, mas quando eles veem os benefícios de uma educação de qualidade, a transformação que essas crianças elas vivem, os pais eles ficam muito contentes com o trabalho que é realizado. Um desafio muito grande para nós, para a igreja brasileira, para a igreja de Cristo no mundo todo, é responder às necessidades do mundo em relação a ouvir a palavra de Deus, né? A seara realmente está pronta para a colheita, mas será que a igreja está respondendo a esse chamado? Eu lembro bem que um dos países que eu fui visitar na supervisão do PEP, um dos chefes da aldeia que nós desenvolvíamos o PEP, 100% dela não professava a fé cristã, seguia uma outra religião, e ele falou: olha, não se preocupe com a gente não, com os adultos, nós não vamos mudar, mas nós confiamos a vocês as nossas crianças. Eu vejo, nossa, que oportunidade que nós temos. E responsabilidade também de trabalhar com as crianças, né? Isso, a responsabilidade de alcançar, de trabalhar com as crianças, de estar mudando a mentalidade de toda uma geração, de ganhar toda uma geração para Cristo. E aí a pergunta: será se nós como igreja estamos prontos para assumir essa responsabilidade de ir até essas aldeias, dessas comunidades, para alcançar essas crianças e comunidades? O ir de Jesus já foi imperativo. Nós não precisamos mais de um chamado, nós precisamos de obedecer somente, né? E está disponível, porque é Deus que faz a sua obra, mas Ele compartilha conosco esse privilégio de testemunhar os feitos dele entre as nações. E o que eu tenho vivido durante esse tempo de ministério na África é ver os grandes feitos do Senhor para alcançar vidas, né, para salvar. E não tem nada mais gratificante de que a gente acompanhar uma pessoa e ver ele chegar ao entendimento de Cristo, sair das trevas para a maravilhosa luz através da ação do Espírito Santo, e essa pessoa se tornar discípulo de Jesus. Isso é uma das coisas que mais me marca nessa caminhada missionária de discípulo de Jesus. E uma mensagem assim de encorajamento para a igreja, para o despertar dos novos vocacionados que
eu também tenho visto no Brasil, especificamente no Brasil, uma comodidade, e essa comodidade tem atrapalhado os chamados, vocacionados. Os próprios pais acabam incentivando os filhos a ficarem, a exercer profissão no Brasil. Todos temos um chamado, mas a questão da comodidade, como você tem visto isso no Brasil, esse tempo que você está aqui? Então, realmente é muito cômodo. A igreja, a sociedade, ela tem buscado a estabilidade, o conforto em si. Mas isso é errado? Não. Mas nós não podemos colocar isso em primeiro lugar em nossas vidas. Nós precisamos realmente obedecer à palavra de Deus e buscar primeiramente o reino de Deus. E nós temos uma ordem de ir, porque se nós não vamos como igreja de Cristo, quem irá? Cristo não comissionou outros para fazer esse trabalho. Não foi a organização, a ONGs, o governo para fazer esse trabalho de ir, de ser testemunha, mas foi a igreja. E com a profissão que nós temos, nós podemos servir no campo missionário. E Deus é aquele que provê. Amém. A satisfação que nós temos no coração é muito grande. E algo que sempre toca o meu coração quando a gente visita as igrejas aqui, nós encontramos muitas pessoas que por uma razão ou por outra não obedeceram esse id de ir fazer missões de uma forma transcultural em outros países, e ela se sente frustrada, incompleta em sua vida, por mais que tenha estabilidade econômica, que tenha sucesso profissional, mas falta algo. Satisfação, alegria, né? Essa alegria de obedecer ao ID. Então, se você sente chamado para esse ministério transcultural, não desobedeça ficando no Brasil. E uma pergunta: porventura vos faltou alguma coisa nesse tempo no campo missionário? Nada. Impressionante, né? Como Deus, ele provê todas as coisas. E eu lembro muito bem, eu sempre conto que a partir do momento em que eu entendi o chamado e peguei o bilhete de avião para ir para a África, eu nunca tive necessidade de nada, porque nada tem faltado, e Deus, ele tem suprido desde os projetos que são desenvolvidos, quanto o sustento pessoal mesmo. Amém. Né? Deus é aquele que provê. Eu costumo falar pelo contrário, tem sobrado, e nós temos a condição de ajudar os outros ainda com aquilo que Deus tem nos dado, né? Sim, o trabalho missionário sempre essa dinâmica da gente semear, e quanto mais a gente semeia, Deus, ele vai dando frutos em todas as áreas, seja para abençoar o nacional, para fazer o trabalho, investir em um projeto, na construção de um templo, abençoar na formação de um nacional. Tudo isso Deus, ele vai estar provendo de acordo com a sua graça, utilizando a igreja. Deus, ele escolheu a igreja para abençoar a humanidade. Uma coisa que me marcou muito na sua vida, um testemunho assim, para minha vida pessoal, foi um vídeo que eu vi na campanha de missões mundiais alguns anos atrás, e você chegava no seu vilarejo lá, e a garotada, a molecada toda veio correndo te abraçar e tal. Me conta um pouquinho pra gente, quem está ouvindo, um pouquinho como que tem toda uma história por detrás, né? Não foi apenas chegou com balinha no bolso, a molecada veio, não é isso? Como que foi para chegar a esse ponto? Então, eu vivi naquela aldeia 2 anos e 1 mês, direto ali, e Deus, ele foi muito gracioso nesse tempo. Eu trabalhei naquela época eu trabalhei na área de saúde, eu era técnico de enfermagem, e eu trabalhava em parceria com o distrito sanitário de lá, né, o posto de saúde. E eu fiz uma oração a Deus quando eu cheguei naquela aldeia. Quando eu cheguei ali, não existia nada de saúde, era somente
os ritos tradicionais que eles faziam para cura, as práticas tradicionais para cura, né? E a primeira criança que eu cuidei ali, ele estava com problemas respiratórios. E eu fiz uma oração minha com Deus, sem mais ninguém. E eu tinha pedido: Deus, o Senhor me trouxe aqui, mas eu não tenho estrutura para perder nenhuma criança. E durante todo o tempo que eu trabalhei ali, Deus foi misericordioso e nenhuma criança faleceu. Glória a Deus. E essa foi uma oração que eu guardei no coração. E eu voltei ao Brasil para fazer o período de promoção. E no retorno, eu tinha dito para a aldeia que eu ainda voltava lá, porque eles tinham sempre uma preocupação: você vai embora e você vai esquecer de nós. E eu falei: não, eu volto aqui. E eu voltei como surpresa. Então aquele momento foi um momento de surpresa para eles, no caso, eu voltando. Foi muito emocionante, mas naquele dia o chefe da aldeia, junto com todos ali, ele relembrou que o benefício do trabalho que a gente tinha realizado ali, e que ele lembra que durante os 2 anos e 1 mês que eu passei ali, nenhuma criança tinha falecido. Quando ele falou isso, eu lembrei da minha oração, que Deus é fiel. Que Deus me levou ali simplesmente para dizer assim: olha, eu atendi a tua oração quando você chegou aqui naquele primeiro mês. Então foi um trabalho assim de testemunho e de milagres de Deus ali, sem nenhum recurso para atender aquela quantidade de doentes, e era mesmo através da oração. E eu digo: Deus, ele faz milagres. Humanamente, no meio do nada, falando humanamente, né? Mas com tudo. Sim. Eu costumo falar isso também. Às vezes Deus nos leva para locais que humanamente não tem nada, que humanamente seria o pior lugar do mundo, mas que Ele está lá e é o melhor lugar do mundo, né? Sim. Quando eu fui, a minha primeira experiência de evangelização na África, eu fui em um local assim não muito bonito visivelmente, né? E eu atraente aos olhos, né? E eu na minha imaturidade ali, na minha falta de experiência no momento, eu orei ao Senhor, dizia assim: Senhor, aonde a gente vê a tua glória num lugar desse? Porque era bem precário mesmo, né? E a resposta de Deus para esse questionamento foi que 27 pessoas aceitaram Jesus. Uau, nesse trabalho. Louvado seja Deus. E enquanto eu vi aquelas pessoas ali na frente dançando, louvando a Deus por entenderem a libertação que eles estavam vivenciando naquele momento, eu entendi que a glória de Deus não é a aparência de templos ou de coisas bonitas, mas é do poder dele sendo manifestado aí em vidas transformadas, em pessoas que entendem, né, o sacrifício de Jesus. Então, glória a isso Deus. é a glória de Deus manifestada. Ô Ricardo, e me conta assim, agora é uma coisa meio pessoal. Sim. Se quiser contar bem, senão não tem problema. Como foi encontrar a sua prometida? Você foi para lá solteiro, né? Solteiro. Eu lembro. Então, é assim uma história inusitada, coisas de cigano, como as pessoas falam. Né? Eu sou da Bahia e fui para missões e servi 2 anos e 1 mês lá no Senegal, nessa aldeia. E voltei para o Brasil para o período de promoção. A minha esposa, que na época eu não conhecia, ela foi para o Senegal com uma outra agência missionária, e ela foi visitar a aldeia onde eu trabalhava, mas nós não nos conhecíamos. Porque ela estava acompanhada de uma outra missionária que estava indo para aquela região. E lá ela conheceu o vilarejo, o pessoal foi apresentar onde era o PEP que funcionava, a casa de saúde que a gente tinha feito.
E ela ficou assim, recém-chegada ao campo, ela ficou toda maravilhada. Nossa, parece que eu estou vivendo em um conto assim de livros, de missionários e tal. E eu voltei para o Senegal. A gente se conheceu, mas assim, sempre de passagem. Foi em 2014 que a gente teve uma aproximação maior em uma conferência de missionários no Senegal, e a gente se aproximou e começamos a orar. E manter um relacionamento de namoro em um campo transcultural é muito desafiador. E eu, como pastor da igreja local, ainda mais. Mas assim, Deus ele foi confirmando, e um ano de relacionamento, depois de um ano de relacionamento, a gente casou. Glória a Deus. Graças a Deus por Amém. isso. Então, Denise, ela é da Paraíba, que a gente fala refugiada no Rio Grande do Sul, porque ela tinha sido enviada pela igreja do Rio Grande do Sul, e a gente casou, e ela passou o processo de vir para a Junta de Missões Mundiais, e agora ela serve junto comigo no campo, mas atuando com o trabalho de educação, né? Amém. E com o trabalho de mulheres. Que bom. Então, Ricardo, muito grato a Deus pela sua vida, da Denise, sua esposa, que o Senhor esteja abençoando cada dia mais, e vamos caminhar, como sempre, pela fé, e Deus sempre sendo a nossa maior alegria. Verdade. Um grande abraço. Vocês têm alguma palavra final, assim? Só quero agradecer pela oportunidade de compartilhar, e que Deus use cada um de vocês aí para obedecer ao chamado de Deus na vida de Amém. vocês. Deus abençoe. Fique com Deus. Graça e paz.